Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do que eu costumo produzir aqui. Hoje eu não vou trazer uma resenha literária para vocês. Hoje a gente vai falar de uma pauta um pouquinho diferente. Do mundo da literatura também, desse universo da leitura. Afinal, Álvaro de Azevedo e Machado de Assis são para adolescentes? Cabe à escola, de fato, ensinar e adotar livros da literatura clássica brasileira? Roda a vinheta! Bom pessoal, vocês que estão vendo esse vídeo, imagino que já saibam mais ou menos desse debate que esteve muito presente, muito forte na internet nos últimos dias, desde o último final de semana, quando o youtuber Felipe Neto colocou um comentário na conta dele no Twitter falando que não adiantava forçar adolescentes a lerem livros da literatura clássica brasileira, do romantismo, do realismo, e que autores como Álvaro de Azevedo e Machado de Assis não são para adolescentes. E depois ele ainda falou que achava que seria mais proveitoso para adolescentes livros best-seller de literatura infantil juvenil, como é o caso de Harry Potter, né? Esse é um assunto que eu não tenho plena autoridade para falar, porque eu não sou um profissional da área. Eu não sou professor, eu não sou educador, eu não sou pedagogo, e eu não vivo essa realidade de perto. Nem também sou um profissional da área da literatura. Sou formado em letras, não sou um profissional das letras, então, claro que eu não tenho plena autoridade para falar desse assunto como profissionais de áreas que vivem isso mais de perto. Mas como produtor de conteúdo literário, como pessoa que se enxerga como entusiasta dos livros, da literatura, que vê a leitura como uma ferramenta importante de transformação do mundo, eu acho que esse é um debate importante de ser pautado e que esse é um assunto interessante, pertinente de ser debatido aqui no nosso país, aqui no Brasil. Afinal, Álvaro de Azevedo e Machado de Assis são para adolescentes? A escola deve adotar livros desses autores? Deve adotar livros de literatura clássica? Bom, eu acredito que no Brasil, realmente, o jovem é pouco interessado pela leitura. Isso, ao meu ver, é um fato. Questão estatística. O brasileiro lê pouco. Recentemente saiu uma pesquisa, a pesquisa Retrato de Leitura do Brasil, que a gente viu que a gente teve uma queda significativa no número de leitores no país. Eu, inclusive, fiz um vídeo aqui no meu canal comentando essa pesquisa. Eu vou deixar aqui nos cards sugeridos, caso vocês quiserem assistir depois. E muito disso, dessa população que lê pouco, desse país que ao mesmo tempo que é populoso, a população em geral não lê muito, passa pela escola. Por quê? Porque os nossos gostos, as nossas preferências, nascem muito de espaços de sociabilidade que a gente está inserido, principalmente quando a gente é criança, quando a gente é adolescente. Então a escola tem um papel fundamental, papel pedagógico, papel humanizador, de trazer a leitura, de trazer a literatura para o mundo dos jovens. A escola tem um papel indispensável de incentivar o jovem a ler, de fazer que o jovem goste de ler. E isso não acontece. E daí tem algumas razões que explicam por que isso não acontece. A principal para mim é a questão metodológica. São as estratégias, as maneiras como os livros são abordados na escola. Como o livro é abordado na escola? Como jovem que saiu do ensino médio há não tanto tempo assim, eu posso falar: você tem que ler esse livro aqui porque você vai fazer uma prova e vai cair informações sobre ele. Ponto. É isso. Você tem que conhecer autor A, autor B, autor X e ler os livros dele, porque vai cair no Enem a obra dele e as escolas literárias a que ele pertenceu. Isso realmente é muito chato. Isso realmente faz que o jovem perca o interesse na leitura. Por quê? Porque não é divertido. Não é dinâmico. Ninguém, ou pelo menos quase ninguém, gosta de decorar informações, gosta de ser obrigado a fazer alguma coisa.
Ou seja, desde ser da escola, a leitura é colocada como obrigação. Você tem que fazer isso porque vai cair na sua prova. Você tem que fazer isso porque sua nota depende disso. E a gente sabe que no fundo ninguém é obrigado a nada. E se o aluno não quiser, ele não lê. Principalmente em tempos de redes sociais, em tempos de internet, que as coisas estão bem mais fáceis. Isso é um fato. O aluno que não quer ler o livro, que vai cair na prova, ele não lê. Ele vai na internet, pesquisa no Google, no YouTube, uma resenha crítica do livro, um resumo do livro e pronto. É aquilo e pronto. E pra ele, aquele é o mundo. Por quê? Porque pra ele é chato. Ele é incentivado a ver a leitura desde cedo como algo chato, como algo distante, como algo difícil. Ah, pra que eu vou ler isso aqui? Esse autor escreveu esse livro há dezenas de anos, há centenas de anos. Pra que eu vou ler isso aqui? Isso aqui é chato, eu vou ter que estudar pra cair na minha prova. Não tem dinamismo algum. Não tem atratividade nenhuma. Não adianta você pedir para o jovem ler um livro se aquilo é obrigação para ele. E a gente está falando de leitura, a gente está falando da literatura, mas isso se aplica a outras disciplinas também. Quantas disciplinas na escola a gente não acha chato? Porque o modo como é colocado, porque o modo como é ensinado é extremamente burocrático e entediante. Pegamos um exemplo de uma ciência exata, como a física. Como a física é ensinada? Você tem que aprender essas fórmulas porque vai cair na sua prova e você tem que tirar uma nota boa. É isso. Você não é chegar a pensar o porquê aquela fórmula existe. Entender por que aquela fórmula é assim. O que leva ela a ser daquele jeito. Você não é. O mesmo acontece com a literatura. Então o problema não são os livros. Eu discordo do Felipe Neto quando ele fala que Álvares de Azevedo, Machado de Assis não são para adolescentes, que não adianta empurrá-los com ela abaixo. Porque o problema não são os autores. O problema não é o Álvares de Azevedo, não é o Machado de Assis, não é José de Alencar, ou qualquer outro autor que seja. O problema é a metodologia. O problema é o modo como essas obras são abordadas. Esse sim é o problema. Aí se pode falar, mas a linguagem de alguns livros são muito complicadas. Mas alguns livros foram escritos há muitos anos, por isso é um tanto difícil para o adolescente compreender. Ok. Mas uma coisa que a gente debate muito no meio da literatura é o seguinte: ler nem sempre é fácil. Por quê? Porque ler exige concentração, ler exige foco, ler exige determinação. Você precisa ser paciente, você precisa ter uma concentração para ler um livro. E muitas vezes, naturalmente, quando você não tem uma bagagem, quando você não tem uma cancha literária, você vai ter dificuldades com linguagens, com determinadas questões estilísticas do texto. Mas aquilo, a partir do momento que o jovem vê como divertimento, deixa de ser um empecilho e passa a ser um desafio. Eu costumo dizer que ler livros é um hábito que se deve cultivar para levar uma vida saudável, como fazer exercício físico. De início é realmente complicado. Você tem dificuldade em manter o foco, em ter concentração, em ser determinado para aquilo. Mas depois que você pega o prazer, que você enxerga, de fato, o benefício que aquilo traz para a sua vida, você entende o porquê daquilo ser necessário, daquilo ser importante. Você passa a gostar também. Você se sente bem fazendo aquilo. Isso vale para os livros clássicos. Alguns livros podem ter linguagem difícil? Podem. Alguns livros podem ser um tanto difíceis para alguns alunos que não têm bagagem? Podem, claro. Não estou negando isso. Mas a partir do momento em que a gente constrói um ambiente que a leitura é vista como um divertimento, como um desafio, como um pano de fundo importante para a gente entender as questões do nosso país, os nossos problemas, as nossas mazelas sociais, o aluno vai ver aquilo como desafio, não como algo chato, não como algo obrigatório. E o X da questão está aí. É a metodologia, é como é abordado. Ao invés de simplesmente o aluno fazer uma prova sobre aquilo, porque não suscita um debate? Porque não produz uma dramatização dentro de sala de aula? Porque não faz algo mais dinâmico? Porque não traz o contexto daquela leitura como norteador, como mote para debater questões da história?
para debater fatos históricos do país, ou mesmo do mundo. Por quê? Eu não sou um especialista em educação, não sou educador, não sou pedagogo para falar isso com propriedade. Mas basta refletir um pouco sobre o assunto para a gente notar isso. Esse debate é muito importante para todos nós. Um país em que os jovens, em que as crianças, os adolescentes começarem a gostar de ler, vai ser um país de muitos adultos leitores. Vai ser um país cada vez mais leitor e com isso cada vez mais evoluído. Com isso cada vez mais cheio de conhecimento, de informação e sem alienação. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Comenta aí embaixo o que você achou da minha opinião, do meu pensamento. Se você não gostou também, pode comentar, discordar. Só não me xinga, por favor. Não xingue ninguém, então não me xingue também. E é isso. Eu acho que esse debate é muito importante para todos nós construirmos um país de leitores. Fica um abraço para todos vocês. Tamo junto. A gente vai se falando.